A maldição dos recursos naturais em Angola. Também conhecido como paradoxo da abundância, Resource Curse of Paradox of Plenty em inglês. Refere-se ao paradoxo em que regiões com uma abundância de recursos naturais tendem a ter menos crescimento econômico e piores resultados. Seja bem-vindo a este novo documentário. Se é pela primeira vez, me apresento, sou Leandra Truma. Fique conosco até o fim deste vídeo. A análise da maldição dos recursos naturais chama a atenção para a influência negativa que as matérias-primas podem ter no desenvolvimento econômico, social e político de um país, bem como na sua estabilidade interna. Mas então, quais são as principais riquezas de Angola? E até que ponto elas contribuem para a persistência da desgraça do povo angolano? É o que vou te contar neste vídeo. Existem várias razões pelas quais os países ricos em recursos minerais como Angola são mais propensos a experimentar conflitos armados e guerras. Algumas das razões incluem riqueza concentrada. As riquezas minerais muitas vezes estão concentradas em áreas específicas dentro de um país, o que pode levar a desigualdades econômicas e políticas, e isso pode gerar tensões entre as regiões ricas e pobres do país que podem se sentir injustiçadas e exploradas. Concorrência por recursos. Os recursos minerais são valiosos, podem ser vendidos no mercado global a preços altos. Isso pode levar à competição intensa entre grupos ou países pelo controle desses recursos, especialmente em países onde a propriedade dos recursos é incerta ou disputada. Corrupção. A riqueza mineral pode ser facilmente explorada por grupos corruptos e autoridades governamentais, que podem desviar recursos e usar a riqueza para enriquecimento pessoal, o que pode levar a uma falta de transparência e prestação de contas. Também pode gerar instabilidade política e tensão social. Fraqueza das instituições governamentais. Países com instituições governamentais fracas e sistemas judiciais subdesenvolvidos podem ter dificuldades em gerenciar e regular a exploração de recursos, o que pode permitir que grupos armados ou empresas estrangeiras explorem os recursos sem restrições, gerando conflitos com a população local. Interferência estrangeira. A exploração de recursos minerais em Angola sempre envolveu empresas e governos estrangeiros com interesses diferentes dos interesses nacionais. A interferência estrangeira pode levar a tensões e conflitos locais, especialmente quando as empresas ou governos estrangeiros buscam garantir o acesso aos recursos a qualquer custo. Angola? Um país rico com população pobre. Angola é um país rico em recursos naturais, incluindo petróleo, diamantes, gás natural, ouro, urânio, cobre, ferro, manganês, fosfato, chumbo, zinco e titânio. Além dos minerais mencionados anteriormente, Angola também tem recursos naturais importantes como a agricultura, que representa uma grande parte da economia para a subsistência das comunidades. Os principais produtos agrícolas de Angola incluem café, sisal, algodão, milho, cana-de-açúcar, mandioca, batata doce e feijão. O país também tem vastas áreas de floresta tropical que são importantes para a biodiversidade e para o sequestro de carbono. No entanto, a exploração ilegal de madeira tem sido um grande problema em Angola, resultando em perda de habitat e impactos negativos sobre as comunidades locais. Os recursos hídricos de Angola também são importantes, incluindo as bacias dos rios Congo, Rio Kwanza, Rio Zambeze e Rio Cubango, tidas como vitais para a economia e o meio ambiente, fornecendo recursos hídricos para a irrigação, produção de energia hidrelétrica, pescas, turismo e abastecimento de água potável para as populações locais. Em resumo, Angola é rica em recursos naturais, tanto minerais como agrícolas e hídricos. Porém, desde a independência que o país vive órfão de lideranças patrióticas e competentes para a gestão adequada e justa, para que esses recursos pudessem garantir um desenvolvimento sustentável. Numa altura em que o país enfrenta desafios como a corrupção, infraestrutura escolar inadequadas, falta de professores qualificados, a falta de financiamento idôneo ao sistema educacional, baixa taxa de matrículas, falta de conectividade e infraestrutura de tecnologia, falta de políticas educacionais efetivas, o que mantém a população angolana presa no tempo e ao estágio das mais miseráveis do mundo, com uma taxa de pobreza de cerca de 32,3% e 0,392 o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano em 2022, de acordo com o Banco Mundial. Embora com solo abençoado de inúmeros recursos à escala quase ilimitada, diga-se a bem da verdade,
O dinheiro dos recursos naturais em Angola continua ainda refém de uma classe restrita de gananciosos, desviados para o enriquecimento pessoal dos políticos e elites governamentais, em vez de ser investido no desenvolvimento do país e na melhoria das condições de vida da população. Origens. Após a independência em 1975, o país mergulhou numa profunda e sangrenta guerra civil entre os três principais movimentos de libertação de Angola em disputa do poder político, que havia durado mais de 27 anos. Terminou oficialmente em 4 de abril de 2002 quando forças rebeldes da UNITA e o governo assinaram um acordo de paz em Luanda. De 2002 a 2014, Angola experimentou um período de crescimento econômico significativo, impulsionado em grande parte pelo aumento nos preços do petróleo e pelos investimentos em infraestrutura. Durante esse período o país registrou taxas de crescimento econômico anual médio de cerca de 10%, tornando-se uma das economias de crescimento mais rápido do mundo. Apesar disso, durante o boom econômico de 2002 a 2014, o enriquecimento ilícito não só corrompeu o dinheiro, como também corrompeu a alma das elites políticas e empresarial de Angola. Neste período, a corrupção foi uma espécie de imposto que os mais pobres pagaram para manter os mais ricos no poder. A riqueza cresceu rápida e desenfreadamente em igual escala com a classe corrupta de elites políticas e empresarial, enriquecendo-se rapidamente em detrimento da população que viveu à margem da desgraça, condenando indiscriminadamente futuras gerações. Em 2017, a saída de José Eduardo dos Santos do poder foi vista por muitos como um marco histórico na democracia angolana, permitindo uma mudança de liderança e possivelmente uma nova direção para o país. O governo eleito em 2017, liderado pelo presidente João Lourenço, trouxe uma esperança de mudanças significativas para o povo angolano. Desde o início de seu mandato tem procurado combater a corrupção, promover a transparência, melhorar a governação, impulsionar a economia do país e implementar uma série de reformas em várias áreas incluindo a administração pública, o setor financeiro e recursos naturais. Apesar disso, evidências denunciam grave incapacidade dele poder formar uma equipe de líderes fortes e competentes. Assim sendo, seu projeto político caiu direto em saco roto, como diz o velho adágio. Promessas que nunca são cumpridas são as maiores mentiras. Hoje a opinião pública parece uniforme em mais acreditar num país cujos poderes foram usurpados por uma classe de líderes incompetentes tanto quanto seu antecessor, que havia institucionalizado uma classe de políticos bandidos, gananciosos e corruptos. O povo perdeu esperança e confiança na classe política incapaz de transformar a matéria em substância, e como consequência de nomear e trabalhar com líderes fracos e incompetentes, Angola volta a assistir uma série de episódios caracterizados por decisões ineficazes. As lideranças em Angola são fracas e tomam com frequência decisões ineficazes ou indecisas, o que tem conduzido ao tracejamento de políticas inadequadas e ações incoerentes. Falta de visão. A equipa que compõe o executivo angolano muitas vezes não tem uma visão clara do futuro e não são capazes de liderar as instituições em uma direção positiva. Corrupção. Líderes fracos podem ser facilmente influenciados por interesses pessoais ou de grupos, o que dificulta a contenção de práticas corruptas. Falta de liderança. As debilidades e incompetências crônicas da generalidade dos líderes do governo de Angola, com realce para ministros, governadores e administradores municipais, cria dificuldades em motivar e liderar suas equipes, o que tem levado a baixa produtividade e falta de inovação. Instabilidade. As ações e reações de líderes fracos facilmente geram instabilidades políticas, econômicas e sociais, que pode prejudicar o desenvolvimento e a estabilidade do país ou organização. Isto pode ser evidenciado na forma como poder lidar com problemas como o da venda ambulante, lixo, delinquência, a prostituição, manifestações, construções anárquicas. As lideranças em Angola mostraram-se redondamente incapazes de lidar de forma inteligente com este fenômeno, limitando-se a atacar consequências. Caminhos para o desenvolvimento. Existem várias coisas que o executivo angolano pode fazer para desenvolver o país, algumas delas incluem: investir na educação. Uma educação sólida é essencial para o desenvolvimento a longo prazo de um país. O governo angolano pode investir em escolas e programas educacionais que permitam que o cidadão adquira habilidades necessárias para ter sucesso na economia global. Promover a estabilidade política.
A instabilidade política pode ter efeitos devastadores na economia de um país. O executivo deve trabalhar para garantir um sistema político estável e justo. Desenvolver a infraestrutura. A infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento econômico do país. A construção de vias de comunicação em zonas críticas e outras infraestruturas que permitam o livre fluxo de bens e serviços devia ter sido prioridade do executivo. Numa altura em que claramente 75% dos bens e serviços produzidos a nível nacional acabam deteriorados, não chegam ao destino do consumidor final, inviabilizando o incremento da exportação de outros bens para equilibrar o peso do petróleo neste quesito. Fomentar a industrialização. O executivo deve incentivar a criação de indústrias e empresas locais que possam fornecer empregos e impulsionar o crescimento econômico. Combater a corrupção. A corrupção é um dos principais obstáculos para o desenvolvimento de Angola. As instituições de soberania em Angola devem trabalhar para combater a corrupção em todas as áreas da sociedade, incluindo o governo e os negócios. Promover a cooperação regional. A cooperação regional é uma forma eficaz de promover o desenvolvimento econômico em toda a África. Líderes africanos podem trabalhar juntos em projetos conjuntos que possam beneficiar suas nações e o continente como um todo. E então, você também acredita que os recursos naturais de Angola são, na essência, sua maldição? Comente sua opinião logo embaixo. Se chegou ao fim, é porque achou este vídeo útil e interessante. Por favor, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a compartilhar nosso conhecimento com mais gente. É só clicar no botão de compartilhamento logo abaixo do vídeo. Obrigado pelo apoio. Nos vemos no próximo vídeo.